Gente querida, hoje nós vamos dar mais um passo na nossa reflexão, na nossa série de fevereiro, a busca do sucesso. E hoje nós vamos abrir num texto, não é dos mais conhecidos, mas é uma história muito interessante, que está lá no livro de Juízes, capítulo 11, a partir do verso 29. Juízes 11, 29. Se você estiver aí com a sua Bíblia elétrica, por favor, acompanhe comigo. Você vai gostar de conhecer o nosso anti-herói do dia, o senhor Jefté. Juízes 11, 29. O texto diz assim: Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da minha porta, da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Eu o oferecerei em holocausto. Na década de 80 e 90 aconteceu um fenômeno muito interessante, que isso começou na música pop. Alguns caras começaram a rodar discos dos Beatles ao contrário, para encontrar supostas mensagens subliminares nos discos dos Beatles. Talvez para alguns aqui seja muito assim, fácil de imaginar como os discos eram rodados ao contrário, mas talvez para alguns eu tenha que explicar. Quando eu digo disco, existia um negócio chamado LP, que chamava-se long play, que eram os discos bolachões que a gente colocava numa vitrola mesmo, e tinha uma agulha e tudo, né, Adriano? E a gente conseguia rodar ao contrário, por quê? Porque você invertia o rotor do motor que tocava o disco, e de fato tocava-se o disco ao contrário. E aí tinha aquelas coisas que quando rodava-se o disco da Xuxa ao contrário, você ouvia coisas diabólicas, e mensagens satânicas ali, subliminares, e tudo mais, invocações de entidades e coisas assim, né? Eu não estava lá, eu não vi, eu não sei. Mas, pasme você, que no ano de 1990, precisamente, os engenheiros do Havaí lançaram um álbum intitulado O Papa é Pop. E nesse álbum tem uma música intitulada Ilusão de Ótica. Nessa música, Ilusão de Ótica, quando você gira o disco ao contrário, numa velocidade bem diminuta, você ouve Humberto Gessinger falar assim: Ei! O que você está procurando aí? Por que você está ouvindo isso ao contrário? Ele, de fato, inseriu reversamente na música, ele falando com o seu interlocutor, perguntando: Ei, o que você está procurando aí? Porque note que girar um disco ao contrário é uma coisa bastante curiosa, né? Então, a pergunta dele é: o que você está procurando aí? Essa pergunta é, na verdade, a nossa linha punch de hoje. O que é que você está procurando aí? É uma provocação do Humberto Gessinger para aqueles que estavam buscando mensagens satânicas e demoníacas nas suas músicas, né? Porque, sim. Mas é também uma pergunta filosófica, porque nesse cenário que nós estamos vivendo, de uma obsessão pelo sucesso, e em que as pessoas buscam frenética e às vezes cegamente o sucesso, uma pergunta que poderia ajudá-las a compreender o que elas estão buscando é: Ei, o que você está procurando aí? Mas essa pergunta não é feita. A grande questão é que nós vamos estar sempre vulneráveis a coisas que estão dentro de nós que nós não compreendemos bem, necessidades que nós não entendemos por completo. Por que algumas pessoas se tornam tão obcecadas pelo sucesso?
Por que elas se sentem impelidas a buscar sempre mais e o que elas têm hoje não é o bastante para amanhã? Por que elas sentem como que uma angústia interior, algo que as move sempre a buscar mais? Por que a satisfação não vem? A despeito da altura, já da estatura dos seus cargos, dos seus ganhos, dos seus títulos, por que algumas pessoas continuam buscando sempre o sucesso? Como se isso fosse uma obsessão. O que elas esperam encontrar lá? O que elas estão buscando? Quem vai nos ajudar nesse labirinto hoje é o nosso amigo Jefté. E Jefté é um desses caras da Bíblia que você vai amar e odiar ao mesmo tempo, porque, em termos de literatura, ele é um anti-herói. Ele é um protagonista, mas ao mesmo tempo ele faz grandes burradas pelo caminho e compromete a sua história. E nós vamos usar a mesma metodologia do disco ao contrário. Nós vamos conhecer a história de Jefté hoje ao contrário. Então nós vamos hoje fazer uma viagem muito doida. Não ria não, Alexandre, é sério. Nós vamos fazer uma viagem meio doida hoje aqui. Porque nós vamos começar pelo fim da vida de Jefté. Sabe por quê? Porque você precisa saber que ele acabou muito mal. Você precisa saber que Jefté acabou muito mal. No trecho que nós lemos, para a gente ter um pouco de background histórico, o povo de Deus havia sido escravo no Egito, eles foram libertados por Moisés, eles foram liderados por Josué na tomada da terra prometida. Josué morre, a terra é dividida entre as tribos, e então inicia-se um período de 400 anos sem liderança centralizada. O que aconteceu nesse período que não tinha ninguém que fosse uma referência como Moisés ou Josué? O povo ficou maluco, despirocado, abandonou o Senhor, se envolveu com a idolatria, saiu dos caminhos do Senhor, se esqueceu de Deus, e então, como um efeito da sua idolatria, Deus permitiu que os seus inimigos os vencessem sistematicamente na batalha. Existe um ciclo que se repete 7 vezes no livro de Juízes. Eles idolatram outros deuses, eles são derrotados pelos seus inimigos, eles sofrem, eles oram, Deus ouve e envia um homem que possa ajudá-los. E esses homens são chamados de juízes. Eles são libertadores, mas eles tinham também algumas funções, algumas delas judiciais, como julgar causas entre clãs, mediar conflitos entre os clãs, e por isso eles ficaram conhecidos como juízes. Então nós temos 6 juízes maiores no livro de Juízes: Otoniel, Eude, Débora, é notável a liderança dessa mulher, Gideão, Jefté, Sansão, e 6 narrativas de juízes menores, que são Sangar, Tola, Jair, Ibzan, Elon e Abdom. O juiz mais famoso, sem dúvida, é o nosso querido, cabeludo e mulherengo Sansão. Sem dúvida, o mais famoso de todos. Jefté não é um popstar, mas ele tem uma história muito interessante. Sabe por quê? Porque Jefté estava, você vai descobrir por quê, morando fora dos limites do seu povo. E ele era um líder de um bando de mercenários, ele era um guerreiro, ele era um homem de guerra. E então, os caras que o haviam enxotado de casa foram até ele, no exílio, e falaram assim: Jefté, nós precisamos da sua ajuda. E se você nos liderar e nós vencermos os amonitas, porque eles estavam sendo batidos e socados pelos amonitas, se você nos ajudar na guerra, você volta para o nosso clã, você é reintegrado à sua terra, mas agora como cabeça do nosso clã. E então Jefté aceitou o desafio. E então o texto que nós lemos diz assim: e então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Para nós cristãos do Novo Testamento, que somos dotados da presença do Espírito Santo, não parece uma coisa muito notória. Mas no Antigo Testamento o Espírito Santo não vinha sobre todo Israel. O Espírito Santo vinha, trabalhava sobre pessoas específicas com propósitos específicos. Davi foi cheio do Espírito do Senhor. Saul também o foi. Para nossa surpresa, os profetas eram cheios do Espírito do Senhor, mas não todos. Então, quando o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, foi para fazer 2 coisas: confirmar no coração dele que Deus estava com ele, e ao mesmo tempo capacitá-lo para uma liderança sobrenatural para a vitória. Então Deus estava do lado de Jefté. Essa é uma excelente notícia.
Se Deus está do meu lado, então tudo vai dar certo. Poderia ter pensado Jefté. Se Deus está do meu lado, eu posso ficar descansado porque o final da batalha está assegurado. Poderia ter pensado Jefté. Mas não foi assim que a história se desenvolveu. O texto diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, ele passou de Mispá a Gileade, ele foi atravessando fronteiras com o seu exército, cheio de uma valentia e de uma ousadia que lhe era concedida pelo Espírito Santo, mas antes da batalha ele fez um voto. E ele fez o seguinte voto: eu vou oferecer em holocausto, em sacrifício vivo, a primeira pessoa que sair da minha casa, se o Senhor me der a vitória. Um voto ousado, um voto maluco, um voto antibíblico, um voto todo errado. Eu preciso dar um pouco de contexto para você, que no período de Juízes, o pessoal não estava lá lendo a Bíblia como deveria, então eles não sabiam muito bem que Deus proibia algumas coisas, alguns tipos de sacrifícios, incluindo sacrifícios humanos, e Jefté, como ele foi expulso de Gileade, ele viveu boa parte da sua vida adulta entre os amonitas, que sacrificavam seus filhos aos deuses, sacrificavam pessoas da família para apacentar a ira dos deuses. Eu sempre brinco nessa parte do sermão que Jefté estava muito confiante de que sua sogra sairia ao seu encontro quando ele chegasse em casa, né? Mas essa é uma piada politicamente incorreta e eu não posso fazê-la. Então eu não a fiz. Ele faz esse voto e o que acontece? Acontece que ele vence os amonitas. Acontece que ele volta para casa. E acontece que quando ele chega em casa, quem sai dançando e cantando a vitória de Jefté é a sua filha única. A sua única filha sai dançando ao seu encontro. E então o pai joga-se ao chão, rasga suas vestes e diz: filha, eu fiz um voto ao Senhor e agora eu preciso cumprir esse voto. Jefté não tinha noção de que aquele voto era detestável a Deus, ele tampouco tinha noção de que executar um voto imprudente, tolo e perverso era pior do que não cumpri-lo. E de fato ele o cumpriu. Existe uma linha interpretativa de Juízes que tenta passar o pano, né, dizendo que ela foi para uma espécie de convento e que mentira. A palavra no hebraico holocausto é sacrifício cruento, ou seja, ela foi morta pelas próprias mãos do pai sobre um altar de pedras, teve o seu corpo lacerado e depois queimado no fogo. É isso que aconteceu com essa menina. O que aconteceu com Jefté? Ele, na sede de obter vitória, destruiu a si mesmo, porque um homem sem descendência no antigo Israel é um homem amaldiçoado. Ele voltou para o seu clã, ele obteve o sucesso que ele queria, ele foi reintegrado como cabeça, ele obteve a coroa, os louros e o lugar no pódio, mas tornou-se um homem amaldiçoado, sem herdeiros, sem herança, cujo nome foi varrido da terra. Os comentaristas Kundal e Morris destacam em relação ao voto de Jefté, abre aspas, Jefté demonstra uma profunda incapacidade de entender o caráter de Deus e também uma profunda falta de confiança em Deus ao tentar assegurar o favor de Deus mediante um voto atrevido. Jefté não confiou em Deus. Jefté tinha uma necessidade tão profunda de vencer, ele tinha uma necessidade tão profunda de provar a si mesmo, de voltar vitorioso para o seu clã, de se tornar o cabeça daqueles que o haviam expulsado de casa, que no desespero de vencer, ele fez um voto atrevido e aquilo arruinou a vida de Jefté. O final da vida de Jefté é uma ambiguidade, assim como nós comentamos sobre Jacó na semana passada. Ele termina a vida como um homem bem-sucedido, ele venceu os amonitas, ele foi reintegrado à sua família, ele voltou como cabeça do clã, no entanto, amaldiçoado como alguém que não deixou descendência. E isso me lembra uma outra história. Um mito grego antigo fala que o rei Minos, da ilha de Creta, foi amaldiçoado pelos deuses e teve um filho que nasceu como uma aberração, metade humano e metade touro. Incapaz de matar aquele que era do seu próprio sangue, ele
criou então um artifício. Ele chamou o grande arquiteto Dédalo e seu filho Ícaro para construir um labirinto no qual seu filho pudesse ser aprisionado, o Minotauro, mas do qual ele não pudesse escapar. Então, o projeto foi desenvolvido e executado, o labirinto foi feito com uma absoluta genialidade. Mas existiam duas provas vivas, aqueles que criaram o labirinto e que saberiam como, eventualmente, resolver o enigma do labirinto. Quem? Dédalo e Ícaro. Então Minos jogou os dois idealizadores no meio do labirinto, para que eles fossem mortos pelo Minotauro. Mas Dédalo era um cara muito inteligente, ele era um engenheiro das antigas e dos bons. Então ele juntou penas no mito, com cera de mel de abelha, formou asas para si e para o seu filho, para que eles pudessem sair voando do labirinto. Então ele dá um conselho ao seu filho, que é o seguinte: não voe próximo do sol, porque o calor do sol vai derreter a cera e você vai cair. Ícaro ouviu o conselho do pai e assentiu no conselho do pai, mas quando eles saíram voando do labirinto, passando por cima do mar Egeu, Ícaro começou a olhar para o sol. Ele já estava alto, mas ele começou a pensar assim: eu posso subir mais, eu posso ir mais alto, eu posso chegar mais perto do sol, eu posso tocar as estrelas, eu posso ir até o topo. E então, seduzido pelo brilho e pela glória do sol, ele subiu, subiu, subiu. Suas asas foram derretidas e ele caiu e morreu. Sobre o que é o mito de Ícaro? O mito de Ícaro é uma história antiga que ilustra a necessidade que todos nós temos de subir, de crescer, de alcançar o nosso pleno potencial, mas que se torna um pouco patológica e obsessiva em alguns de nós. Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista do Eike Batista. Eike Batista, um dos nomes mais expressivos nos anos 2000, aqui no Brasil e fora do Brasil, como um executivo de altíssima capacidade. E então na entrevista ele começa a dizer assim: rapaz, olha, minha vida hoje é o seguinte, eu tenho uma casa na Glória, eu tenho uma outra casa em Gangra, eu tenho um lanchão e acabou, é tudo que eu tenho na vida. Todo o meu patrimônio está bloqueado pela justiça em disputas de dívidas. E aí o cara pergunta para ele: mas o que aconteceu? Você era uma das maiores fortunas e tal. Ele fala assim: sabe o que acontece? Depois que você construiu 10 minas de ouro bem-sucedidas, 11 minas de ferro bem-sucedidas, e você foi um sucesso a vida inteira, chega uma hora que você fala assim: por que é que eu não vou conseguir repetir isso no petróleo? E então ele injetou toda uma fortuna vultosa no petróleo. Os poços foram sendo furados, os poços estavam secos, toda uma cadeia de logística que havia sido comprada por ele ficou então decrépita, e a falência veio assim como um tiro a queima-roupa. Talvez Eike Batista estivesse tentando sair da sombra do pai, porque o pai havia sido ministro de Minas e Energia no período do governo militar. E todo mundo sempre falou que o sucesso de Eike Batista não era dele próprio, mas era como se fosse um mimo que o pai lhe havia dado. E talvez, tentando provar a si mesmo, provar para si mesmo que ele não viveria jamais sob a sombra do pai, ele tentou algo que todos disseram para ele que ele não deveria fazer e que ele nem precisava fazer. Mas ele foi, ele fez, e como Ícaro, ele caiu. A grande pergunta que eu tenho para você hoje é o seguinte: o que move você? O que move você? Por que é que nós sentimos esse desejo intenso de provar a nós mesmos? Nós queremos provar o quê? Nós queremos provar para quem? Talvez nós quiséssemos espantar o senso de ser comum, como disse Madonna, certa vez, em uma entrevista à revista Times. Ela dizia assim: toda vez que eu lanço um sucesso, vem um sentimento gostoso de que eu sou especial, mas logo aquilo some e eu preciso provar, e provar, e provar de novo, e de novo, e de novo. Pode ser que você esteja tentando conquistar um senso de valor, pode ser que você esteja buscando uma realização pessoal, pode ser que no final das contas nós não estamos buscando só o sucesso, mas aquilo que está por trás do sucesso.
talvez um senso de identidade, talvez um senso de ser alguém. Alain de Botton, que é um filósofo suíço, de um livrinho muito perspicaz chamado Desejo de Status, ele diz assim: na nossa cultura, nós dizemos para um adolescente, para uma criança, que ele precisa estudar bastante para se tornar alguém. Qual é a mensagem implícita? Que até aquele momento ele é ninguém. Você não é ninguém, até que você prove que é alguém. Você tem que provar isso, você tem que conquistar isso, você tem que ir e conquistar o seu lugar ao sol. E se você não conseguir, você vai continuar com a massa de Joões e Marias, ninguém, que não tem nenhum valor, não agregam, não constroem, não tem status e não tem sucesso. Essa mensagem é muito dolorosa, mas o problema é o quanto nós acreditamos nela. Nós podemos dizer, não, eu sei que eu tenho valor. E nós podemos até cantar o corinho que diz, você tem valor, lá, 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 lá. Não é? Mas isso pode não passar muito da boca, isso pode não chegar no coração. Então, de novo e de novo, as respostas para o fim estão sempre aonde, gente? No começo. As respostas para o fim estão sempre no começo. E como alguém que gira o disco ao contrário, nós vamos perguntar para Jefté: Jefté, o que você está buscando aí? Com esse voto maluco? O que você está querendo com esse voto tão atrevido e insano? A resposta está no início do capítulo. Vamos ler juntos. Juízes, capítulo 11, verso 1. Juízes, capítulo 11, verso 1. Leia comigo. Acompanhe aí a leitura. Diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. No entanto, sua mãe era o quê? Uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté de casa, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, porque você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e estabeleceu-se em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. A resposta para o fim de Jefté está no começo da sua história. Qual é a história de Jefté? Ele era um bom moço, ele era um cara de família, ele era um menino trabalhador, ele era um menino guerreiro, ele era valoroso, mas ele foi penalizado por uma escolha que ele não fez, porque o seu pai, Gileade, que, pasme você, era o cabeça de todo o clã, você lembra, né? Há um bálsamo em Gileade. Gileade é toda uma região da Palestina que levava o nome do pai de Jefté. O pai de Jefté deitou-se com uma prostituta e teve um filho. Mas então ele casou-se com um casamentozinho bonitinho diante da comunidade. Quando seus irmãos cresceram, eles expulsaram o primogênito, dizendo assim: você não tem parte conosco. Eles chutaram o seu irmão. Sabe o que é mais chocante nesse texto? É que numa cultura patriarcal, se Gileade tivesse ficado de pé numa reunião de família e dito assim: ele é meu filho, eu posso ter cometido um erro, mas ele é meu filho, continua sendo meu filho, ele tem meu sangue, ele fica. Eu sou o chefe dessa casa aqui, num estilo bem patriarcal do mundo antigo, sabe? Todo mundo cala a boca e fica quieto que ele tem um lugar à mesa. Ele é o meu filho. Se Gileade tivesse ido em defesa do seu filho, ele teria ficado, mas o seu pai não foi. O que mais chama a atenção no texto não é a expulsão dos próprios irmãos, é a omissão do pai de Jefté. Então Jefté é jogado para fora do clã. Isso para nós pode parecer pouca coisa. Muitos nós viemos de fora de São José e construímos vida aqui. Mas no mundo antigo não funcionava assim. O clã dava ao indivíduo senso de identidade, senso de valor pessoal,
proteção contra os perigos do deserto, manutenção da vida por causa da disputa de terras, de água, de verduras. Então, ser jogado para fora do clã era ter a sua vida derramada na areia. Era algo muito grave. O futuro de Jefté foi solapado quando ele foi jogado para fora de casa. Então, se você juntar as peças comigo, você e eu conseguimos entender a necessidade brutal que Jefté tinha de vencer aquela guerra, porque então ele, que havia sido escorraçado e rejeitado, poderia voltar para casa como um vencedor. Ele poderia finalmente ser aceito, fazer parte do círculo íntimo. Ele finalmente teria o nome da família sobre ele. Finalmente ele seria alguém. E por isso ele precisava tanto da vitória. Por isso ele sentia tão desesperadamente a necessidade de ser bem-sucedido. Mas foi justamente essa necessidade de ser bem-sucedido que destruiu a vida de Jefté. Porque as necessidades que nós temos, que nós não conseguimos conhecer e reconhecer, nos escravizam. Quando nós não conhecemos bem o nosso coração, nós somos traídos pelas pequenas artimanhas dos nossos traumas, dos nossos complexos, dos nossos medos. Quando nós não conhecemos o que se passa dentro de nós, nós somos levados, conduzidos por forças que nós não entendemos. Então eu te pergunto, o que você está buscando aí? Você quer sucesso, você quer dinheiro, você quer status, você quer chegar ao topo. Mas por quê? Por que você precisa tanto disso? O que é que você está buscando aí? Qual é a sua necessidade? Ou melhor, perguntando, qual é a sua história? Você quer provar o quê? Você quer provar para quem? Quando nós somos dirigidos por um desejo que nós não compreendemos, nós seremos fatalmente destruídos por ele. O Aquários é um lugar muito interessante porque é um lugar assim que a primeira impressão nunca é o que realmente é. Quando nós andamos pelo Aquários, nós vemos pessoas muito bem vestidas, empunhando seus smartphones caríssimos, seus Apple Watches que fazem coisas mirabolantes, andando em carros carésimos, passeando e comendo em lugares chiques, e nós pensamos, nossa, mas que pessoal, né? Que pessoal top! Só deve ter filhinho de papai aqui, Mauricinho, gente nascida em berço de ouro, gente que teve boa criação, só teve gente bacana aqui nesse lugar. E eu fiquei muito surpreso de descobrir aqui, na nossa cidade, muitos integrantes de um perfil que, no meu estudo do Aquários, eu chamo de sobreviventes. Eu dei esse nome para eles, sobreviventes. Quem são os sobreviventes? São pessoas que alcançaram um grande nível de sucesso, um relativo nível de sucesso nas suas carreiras, são pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas que quando você senta para tomar um café com essas pessoas, você ouve histórias que você nem sabe como que o camarada chegou vivo ali. Você nem sabe. Porque elas passaram por tantas coisas, elas tiveram uma família disfuncional, pais tóxicos, mães perigosas, eles tiveram infâncias assim de muito sofrimento, inúmeros traumas, pessoas que tinham tudo para virar um bandido, para virar um estelionatário, tudo para virar uma pessoa muito ruim, muito amarga e tóxica, mas ela foi batalhando o seu caminho pela vida. Ela foi se esforçando, ele foi fazendo escolhas e trabalhando e se virando, pagando seus estudos, e então essa pessoa chegou num lugar muito bacana. Mas o problema é que mesmo tendo chegado nesse lugar bacana, essa voz interior não foi calada. E alguma coisa deles ainda grita que eles precisam subir mais e subir mais e subir mais, até tocar os céus. E como Ícaro, eles correm o risco de despencar de lá de cima. Correm o risco de cair de lá de cima. Porque eles não conseguem ver que no final das contas, eles ainda estão tentando enviar uma resposta. Talvez para um pai abusivo que olhou nos seus olhos e disse, você não vai dar em nada, você como seu tio.
Ou uma mãe que diz assim, você nunca ouve o que eu digo, você é uma desgraça para a família. E eles tentam provar, de certa forma eles tentam mostrar que os pais estavam errados. Que os profetas que profetizaram a desgraça estavam equivocados e que eles chegaram lá. Eles tentam uma espécie de vingança. Eles tentam uma espécie de remédio para a sua história. E é engraçado que tudo isso pode levar a uma grande descompensação, não é verdade? Pode levar ao tipo de competição selvagem que rompe com a ética do Evangelho. Pode levar ao tipo de atitude workaholic que faz com que a gente despreze as necessidades do nosso cônjuge, dos nossos filhos e quebre o coração da nossa família. Pode nos levarmos a ser o tipo de pessoa que quando sente que chegou lá, olha para baixo para todos com um olhar de desprezo tremendo, porque vocês todos, nós saímos do mesmo lugar, mas eu estou aqui e vocês não valem nada, e se tornar o tipo de pessoa narcísica, insuportável de se conviver. Então existem muitos perigos, a não ser que você faça uma pergunta, que é: o que você está procurando aí? O que você está procurando aí? Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Uma vez, eu fui dar um curso para uma classe de pastores. Eu sou professor do Seminário do Rio de Janeiro, com muita alegria, com muito orgulho. Ministro o módulo de planejamento estratégico lá. E esse ano vou começar a dar aula na pós-graduação de plantação de igrejas. É uma alegria da minha vida, é uma parte do ministério que eu gosto muito e que eu me sinto muito bem. Mas então me coloquei diante de uma classe e aí comecei a compartilhar um pouquinho das coisas que eu estudei para os caras terem uma noção de onde eu vim e por que eu estou ali. Aí comecei a falar que eu estudei não sei o quê, que eu fiz não sei lá o quê, várias coisas fora da área de teologia. E então um dos alunos que estava na frente, muito perspicaz, e carioca é muito engraçado, porque assim, eles têm uma liberalidade para falar as coisas, sabe? E eles colocam de um jeito tão engraçado que não te ofende. Então assim, o carioca é muito engraçado. Os meus anos vivendo no Rio, assim, me tornaram assim, me fizeram apreciar a beleza da alegria carioca. E então, um camarada que estava na frente, com muito bom humor, falou assim: professor, mas na moral, fala aí para nós, por que você estudou tudo isso, meu? Tipo assim, no final das contas eu pastorei uma igreja, que é o que o cara que tem um bacharel em teologia faz igual, mas eu passei mais 14 anos estudando outras coisas, e a pergunta dele era uma pergunta muito relevante: por que é que eu fui atrás daquelas coisas? E então eu quis responder de forma apropriada àquela pergunta. Porque aquela voz estava me perguntando: ei, o que você está buscando aí? Então eu parei a aula e respondi. Eu respondi que uma criança que nunca teve nome de pai na certidão de nascimento como eu, e que só conheceu o pai adotivo aos 4 anos de idade, quer sempre conquistar o amor, quer sempre provar a si mesma, quer sempre agradar os outros, quer sempre provar o seu valor, quer sempre mostrar trabalho, quer sempre ser o melhor. Mas isso que me colocou em lugares muito interessantes de aprendizado, isso quase me destruiu e me matou. E eu comecei a compartilhar com aquela classe um pouco da minha história, da minha família, dos meus dramas envolvendo minhas figuras parentais, e de como eu me matei para ganhar o amor do meu pai adotivo, e no final tudo foi em vão. No final das contas, eu não consegui ser filho de um homem que não queria mais ser o meu pai. Essa é a verdade. Mas a grande questão é, eu sei o que eu estava buscando lá. Eu sei. E foi isso que me salvou. Porque quando você descobre o que você está buscando, você descobre que você pode estar buscando a coisa certa, mas no lugar errado.
Esse é o ponto do Evangelho. Jefté, na verdade, vivia um drama que todos nós vivemos, em maior ou menor grau. Nós vivemos um drama de identidade. Nós vivemos um drama de alto valor. Nós vivemos um drama de autoimagem, de saber quem somos, de saber quanto valemos. Jefté vivia para provar a si mesmo, mesmo quando Deus o chamou e derramou seu espírito sobre ele, meio que dizendo, cara, eu estou com você, nós somos um time, vamos lá, essa guerra é nossa. Jefté poderia ter pensado, Deus está do meu lado, isso é tudo que eu preciso. Mas ele não calibrou o seu olhar para o lugar certo. Ele estava buscando talvez a coisa certa, mas no lugar errado. Agora, ouça o que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz no capítulo 8 da sua epístola. Vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem de novo com medo, mas receberam um espírito de adoção, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos o quê? Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A boa notícia do Evangelho é que todo esse esforço que você e eu, nós temos empreendido ao longo da nossa vida para chegar lá, ele não vai resultar em nada. Não vai resultar em nada. Outras figuras como Ike Batista estão aí para provar que esse vazio interior, ele não pode ser suprido por nada. Nada. Você pode alcançar quanto sucesso você quiser, você pode ter quanto dinheiro você quiser, você pode ter iate, helicóptero, quantas coisas materiais você quiser, você pode ter tudo. Eu vou te dizer uma coisa, no final você vai se sentir o mesmo. Você vai se sentir o mesmo. O vazio ainda vai estar lá. O buraco vai estar lá, a angústia vai estar lá. E como Ícaro você vai dizer, a solução então é subir mais. E como Ícaro você vai cair. A resposta do Evangelho nos leva em uma outra direção. Porque o Evangelho tira o foco do que eu posso fazer, do que eu posso conquistar, do que eu posso ganhar, do meu sucesso. Tira o foco do meu trabalho e coloca o olhar no trabalho de Jesus. No trabalho que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo no seu lugar. E o Evangelho diz assim, esse trabalho tem efeito real sobre o nosso mundo interior. Esse trabalho mata a sede da alma. A morte de Jesus em nosso lugar finalmente faz com que a gente chegue lá. Sabe por quê? Porque por meio do sangue de Jesus nós somos adotados como filhos e filhas de Deus. Sobre nós é derramado o Espírito Santo que nos ensina a partir de dentro para fora que nós somos amados, que nós somos queridos, que há um lugar para nós na mesa do Pai, que nós fazemos parte de uma família, que nós não precisamos mais provar nada para ninguém, que Jesus já provou tudo o que precisava ser provado na cruz do Calvário. E então você e eu podemos encontrar descanso. Descanso. O Evangelho nos dá descanso, finalmente, de que somos filhos de Deus, de que somos amados, de que chegamos em casa. Mas ninguém consegue trilhar esse caminho sem começar com uma pergunta só, que é: o que você está buscando aí? Você busca sucesso? Você busca dinheiro? Você busca status? Você busca poder? Mas o que está por trás dessa busca? Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós sabemos que até mesmo esse exercício de olhar para dentro de nós, olhar para as nossas motivações e sondar as nossas intenções, até isso é um exercício que nós não conseguimos fazer sozinhos. É um exercício difícil.
Em especial porque o pecado, essa nossa natureza enganosa, matreira, insidiosa e perigosa, é tão, Senhor, esguia e se esquiva com a força, Senhor, dos nossos pensamentos. Mas o Teu Espírito pode colocar um espelho diante do nosso rosto e nos ajudar a entender o que estamos buscando, o que estamos tentando provar, o que estamos tentando provar para quem. E então, Senhor, como que numa viagem que é um tanto intimidadora e apavorante, mas também maravilhosa, descortinadora e reveladora, nós começamos a ver como o Senhor está agindo para redimir a nossa história, para curar o nosso passado, para nos libertar, Senhor, das disfunções da nossa família e para nos dar um futuro que não seja comprometido, limitado, nem marcado pelo nosso passado. Senhor, nós agradecemos pela vida de Jefté, porque esse grande homem de fé, como nos diz Hebreus, um grande homem de fé era Jefté, esse homem, um valente de guerra, que sofreu tanto, nos ensinou pelos seus erros. Mas sábio é aquele que aprende com os erros alheios, e que não ceifa a própria história correndo atrás daquilo que não pode ter. Nos dá sabedoria, Jesus. Nos ajuda. Se o nosso coração medita frequentemente no sucesso, no dinheiro, no poder e no status que nós sentimos que precisamos ter, como se isso fosse resolver todos os nossos problemas, abre os nossos olhos para vermos que isso é um beco sem saída, Senhor, que isso é uma mentira, uma miragem, para que, Senhor, nós passemos a buscar as coisas certas, no lugar certo, a saber, aos pés da Tua cruz, mirando no Teu amor por nós, no Teu amor por nós, em nome de Jesus, amém.